Graça e paz, meus queridos. Vamos continuar nosso estudo a respeito do quê? A respeito da reforma da Inglaterra. Nós vimos no último vídeo, por que aconteceu a reforma da Inglaterra. Isso é importante que nós venhamos entender por muita coisa. A gente tem que entender isso por diversos aspectos. A gente sabe que a Inglaterra estava quebrada por causa da Guerra das Duas Rosas. A gente sabe que o rei correu para reformar, não porque ele queria ter um harém com Ana Bolena chefiando o harém dele, não porque ele era mulherengo, o que ele era, mas por motivos práticos e políticos. Foi uma tentativa do Estado controlar a igreja, e aí a gente sabe, que a coisa não poderia se dar muito bem, tá bom? A gente sabe que tivemos problemas com isso e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então Henrique VIII foi lá e realizou o quê? Realizou o rompimento com Roma. E aí a gente vê que muitos falaram, não, agora pronto, agora o rei vai socar o pé, agora o rei vai resolver tudo, tamo bem, tamo feito, vamos lá, vamos quebrar as imagens, vamos tirar as vestes clericais, agora a ceia memorial, vamos fazer tudo de acordo com a Bíblia, agora o que manda é a Bíblia, não é mais magistério da igreja, é isso que os reformadores pensaram. Até porque, se a gente entender bem o processo do rompimento com Roma, o que acontece? Henrique VIII, eu falei para vocês, ele era um homem que foi preparado para governar, ele foi preparado com excelência em todos os assuntos que ele precisava, e um desses assuntos foi ter noções da parte teológica. Então ele não era um ignorantão que estava lá só querendo mudar de rainha. Não. Ele era um homem que foi preparado, que teve os melhores professores da Inglaterra, que aprendeu muita coisa. Só que, teologicamente, ele não tinha bala na agulha para ir lá e debater com os papistas. E outra, Henrique VIII não era bobo, ele sabia que qualquer católico que fosse ajudá-lo iria puxar sardinha para o Papa. Eram leais ao Papa. Então, jamais eles assinariam um documento para quê? Para anular o casamento com Catarina de Aragão, sabendo a dependência do Papa da Espanha. Que o Papa jamais ia ter problema com a Espanha. Ia entrar em atrito com a Espanha, que era o principal financiador da Santa Sé. Então, sabia disso. Então, o que ele fez? Ele utilizou teólogos que eram reformados ou simpáticos à causa reformada, para que fizessem uma análise teológica, para assinarem embaixo do documento da anulação do casamento dele com Catarina de Aragão. Então, vocês estão me entendendo? Então, ele usou dos reformadores para romper com Roma, mas chegou na hora, ele só rompeu com Roma. O que ele fez? Sai o Papa e Roma, entra o rei e o Estado como líder. Ou seja, saiu da cruz para a cumbuquinha. De onde vem a cruz para a cumbuquinha? A cruz é no sentido não de Jesus, a cruz no sentido da condenação à morte, e a cumbuca é o caldeirão de óleo onde um dos apóstolos foi jogado e quase morreu. Entendeu? Então só trocou 6 por meia dúzia. Ele não tinha interesse em fazer mudança real teologicamente. Por quê? Porque o que ele queria era instrumentalizar a igreja para as suas questões. Ele não queria a igreja, ele não estava preocupado com a questão teológica. Ele estava preocupado em quê? Pegar o ouro dos mosteiros, não ter que mandar mais dinheiro para enriquecer o Papa e ter a igreja como um instrumento a mais para controlar as pessoas. Inclusive, um dos pontos delicados da reforma na Inglaterra, e que foi alvo até de revoltas, Henrique VIII acabou enfrentando revoltas, era o quê? Acabar com os feriados litúrgicos, com os feriados, como nós temos aqui no Brasil, feriado da Aparecida, do São Sinfrônio, do São João, São Pedro, não é feriado? Então ele acabava com os feriados, mas aí você tinha um problema, porque o camponês, ele trabalhava de domingo a domingo, ele só tinha folga, ou seja, nos dias santos, nos feriados santos e no aniversário. Então, tirando esses feriados, o povo teria que continuar trabalhando. Então o povo, opa! Por isso que você vê, por exemplo, no livro de oração comum, quando você vai lá nos dias especiais, você vê o dia de Martinho Lutero, o dia de não sei quem, dia de não sei quem. Por quê? Para a necessidade de manter feriados para o povo não se revoltar. Isso é uma interferência o quê? Política. Tá? É um resquício da política que ficou. E a gente vê que vem disso, vem dessa época. Então a gente vê o quê? Henrique VIII se transformou no líder da igreja. Mas aí entra em cena um homem chamado Thomas Cranmer. Cranmer, ele era o quê? Arcebispo da Cantuária.
E ele tinha junto dele um círculo de pessoas versadas nas doutrinas de Lutero e Tyndale, pessoas preocupadas em reformar de fato a igreja. E Cranmer, como um grande negociante, como um grande político que era, ele começou um trabalho para realmente reformar a igreja da Inglaterra. Então nós vemos uma proto-reforma aí, podemos dizer, né, da igreja da Inglaterra. Não uma reforma total, mas uma reforma que se inicia com Henrique VIII, no reinado de Henrique VIII. Entendeu? Então aí que começa esse trabalho, que começa tudo isso, através de Thomas Cranmer e desses grandes homens que estavam acompanhando a ele, né, que foram orientando o rei, que começaram lá na hora da anulação. Olha, tá aqui, ó, a gente fala que de acordo com a gente tá aqui, ó, que de acordo com a escritura acontece assim, assim assado, ABC, assim, assim, assim. E aí eles vêm trabalhando aos poucos, tá bem? Então a gente está vendo o quê? Uma tentativa de controle do Estado, da igreja, sem mudar nada. Mas então nós temos os reformadores entrando em campo e trabalhando para quê? Para uma correção dessa igreja. Amém? Então que nós possamos prestar atenção que Estado é totalmente separado da igreja. Por isso que um pastor, ele não pode subir no púlpito durante o culto e falar do candidato dele. Muito menos pastor ou qualquer cristão pode votar num candidato ligado a um partido, por exemplo, que seja contra o cristianismo, um partido marxista, leninista. Não pode, porque o leninismo, o marxismo, o socialismo, ele é contra a igreja, é materialista, coloca o Estado como Deus. Então não pode. Mesmo que seja um candidato ligado a um partido que professe questões cristãs, entendeu? Ele vai ter que tomar cuidado porque ele só pode dar a opinião dele fora do púlpito, na sua esfera de cidadão, não como um pastor para a sua igreja. Então é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado. E tudo isso sobre a separação da igreja e Estado, sobre isso teologicamente falando, sobre a história da reforma e como isso a gente pode tirar ensinamento para a igreja de hoje, você aprende aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo. O link está aqui na descrição e aqui no QR Code que você está vendo aí na tela. Venha estudar no maior seminário que te ensina uma teologia verdadeiramente conservadora, onde não tem negociação com liberal, com teólogo de prosperidade, com teólogo coach. Aqui você vai aprender o que o evangelho realmente diz. Um curso interdenominacional para você que é reformado, para você que é calvinista, para você que é arminiano, para você que não é reformado, que é pentecostal, é para você. Que nós vamos te ensinar uma teologia que vem da Bíblia. E você vai poder servir aí no ministério que você está, levando a palavra de Deus, auxiliando teus pastores, auxiliando a tua denominação. Nosso curso não é para você ir contra o teu pastor, para ir contra a tua denominação, mas é para que você seja um servo correto, trabalhando na seara do Senhor aí onde você está. Tá bem? Então te espero lá no Nascido de Novo. Repito, link está aí no QR Code da tela ou na descrição aqui embaixo. Vem estudar com a gente, que eu tenho certeza que você vai amar. Te espero lá na área do aluno. Deus abençoe.